Antes de terminar esse vídeo, vou te revelar qual é a única confissão que Deus está esperando de você. E ela provavelmente não é o pecado que você está pensando agora. Fique comigo até o final, o véu vai se romper. Preciso te dizer uma coisa que vai parecer pesada nos primeiros segundos. Mas fica comigo, porque ela vai se tornar a coisa mais libertadora que você ouviu em muito tempo. A confissão mais urgente da sua vida talvez não seja a dos pecados que você ainda não confessou. A confissão mais urgente pode ser a de uma confissão que você já fez, que pareceu resolvida, que te deu alívio na hora, mas que tinha uma omissão no meio. Isso não é condenação, é libertação. E eu vou te mostrar o caminho completo antes que esse vídeo termine. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Sou pároco na Diocese de Mariana, em Minas Gerais, há 40 anos. Nessas 4 décadas, já ouvi confissões que me gelaram o sangue. Não por causa do pecado em si, mas por causa do peso imenso que uma pessoa carrega quando chega ao confessionário depois de 20, 30, 40 anos carregando uma coisa enterrada em silêncio. Eu sempre fui muito cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo, mas o que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos. E minha avó do interior entenderia cada palavra que vou dizer. Aprendi isso primeiro não no seminário. Aprendi com minha avó Fiota. Todo mundo chamava ela de Fiota, mas o nome dela era Filomena. Ela tinha um oratório de cedro escuro no corredor da casa dela em Dom Silvério. Não deixava ninguém passar por aquele corredor correndo. Um dia, eu tinha uns 10 anos, passei apressado. Ela me segurou pelo braço com aquelas mãos duras de roça e disse baixinho: Sebastião, quando você carrega uma coisa pesada demais, você não consegue nem correr direito. Levei 20 anos de padre para entender que ela não estava falando do balde d'água que eu carregava naquele dia. Estava falando de uma confissão que ela mesma tinha adiado por 15 anos. Quando ela finalmente lhe contou, já com 78 anos, deitada na cama de hospital, dormiu naquela noite como uma criança. 15 anos de peso, uma noite para soltar. Hoje vou fazer 3 revelações com você. A terceira é a mais importante. Ela vai fazer você parar e respirar fundo. Não pule nenhuma, porque cada uma prepara o coração para a próxima. O que prometi no começo, sobre a única confissão que Deus está esperando de você, vai ser entregue na terceira, não antes. Antes das revelações, preciso te mostrar o fundamento de tudo isso. Santa Faustina Kowalska registrou no Diário da Misericórdia Divina, entrada 1448, estas palavras de Jesus Cristo: A maior miséria não apaga minha misericórdia, porque quanto maior a miséria, tanto mais o pecador tem direito à minha misericórdia. Isso é o que ninguém te diz. Você não precisa chegar limpa para receber misericórdia. Você precisa chegar, só isso. O sacramento da confissão não é um tribunal onde você é julgada. É uma fonte, e a fonte está aberta, sempre esteve. O que a Igreja ensina e o que todos os grandes teólogos confirmam é que o sacramento só funciona com integridade. Integridade significa completude. O que você leva ao confessionário
precisa ser o que realmente precisa ser confessado, não apenas o que você se sente segura de dizer. Pense numa torneira entupida. A água quer passar, a pressão está lá, mas há algo bloqueando. Você pode abrir a torneira toda, cantar, rezar, agradecer pela água que está vindo. Se o cano está entupido, a água não passa. O sacramento da confissão funciona assim. A misericórdia de Deus está presente. Mas se houver uma omissão intencional no caminho, a graça não passa do jeito que deveria passar. A primeira revelação. A confissão válida que se chama alívio temporário. Muitas pessoas se confessam para aliviar o peso, não para se converter. Confessam os pecados seguros, os que sabem que o padre vai receber com normalidade, e guardam o que realmente pesa. É como limpar a casa antes de o visitante chegar. Você junta toda a sujeira mais pesada e enfia embaixo do tapete. A sala fica com cheiro de limpeza, parece arrumada, mas embaixo do tapete está tudo. Com o tempo, você para de lembrar que aquilo está lá, mas o tapete começa a fazer uma lombada no chão. E quem passa por ali tropeça sem saber por quê. São Afonso Maria de Ligório foi doutor da Igreja, fundador dos redentoristas e patrono dos confessores e moralistas. Na sua Teologia Moral, no Tratado sobre o Sacramento da Penitência, ele documentou com precisão que a confissão em que se omite intencionalmente um pecado grave não é apenas incompleta, ela é sacrilega. E que todos os pecados cometidos depois, em todas as confissões seguintes, permanecem sem absolvição válida até que aquela omissão seja corrigida numa nova confissão integral. Vou te dar um exemplo concreto. Uma paroquiana de 71 anos, que vou chamar de Dona Benedita, se confessava todo o primeiro domingo do mês há 30 anos. Quando o marido foi internado em estado grave, ela pediu ao padre a unção dos enfermos. O padre percebeu que ela estava agitada de um jeito diferente daquele dia. Com calma, perguntou: "Tem alguma coisa que a senhora nunca disse?" Ela começou a chorar antes de falar. Havia omitido, há mais de 40 anos, uma situação que sentia vergonha demais de nomear. Toda a confissão daqueles 40 anos estava comprometida. Naquela tarde, ela finalmente disse tudo. E depois olhou para o padre e disse: "Agora sim, agora eu me sinto limpa, não só aliviada. Isso é o que ninguém te diz. Alívio e limpeza são coisas diferentes. Alívio você sente quando sai um peso do coração. Limpeza você sente quando o coração fica vazio de uma forma boa, como o quarto de criança bem arrumado, não só varrido. Esta noite, antes de dormir, faça o seguinte: pegue um papel e escreva a frase: "A coisa que eu nunca disse direito no confessionário é", e complete. Não mostre para ninguém. Depois rasgue o papel, mas escreva primeiro. Isso se chama exame de consciência com honestidade radical. É o primeiro passo da confissão mais importante da sua vida. Você vai pensar: "Mas eu já me confessei daquilo." Me ouça com atenção. São Afonso distingue entre mencionar e confessar. Você pode ter mencionado. A pergunta verdadeira é outra. Você confessou com intenção plena, sem omitir as circunstâncias que tornavam o pecado mais grave? Se houver dúvida,
e você sentiu dúvida agora ao ouvir isso, essa revelação é diretamente para você. Se esse vídeo já tocou o seu coração antes de chegar na metade, isso não é coincidência. Fique comigo até o final. E se você conhece alguém que carrega um peso assim há anos, manda esse vídeo agora, antes de continuar assistindo. Às vezes, a pessoa certa precisa ouvir isso hoje. E você pode ser o instrumento dessa graça. Se inscreve aqui também, se ainda não fez isso. Antes da segunda revelação, que vai fazer você parar e respirar fundo, quero te apresentar alguém. Dona Aparecida Ferreira Souza tem 71 anos e mora em Congonhas do Campo. Viúva há 9 anos. 3 filhos, 2 praticantes e um que saiu da igreja há mais de 10 anos. Vai à missa todo domingo às 7h30 na Basílica do Senhor Bom Jesus de Matozinhos há mais de 40 anos. Conhece cada banco, conhece o padre pelo nome, conhece o cheiro da manhã fria entrando pela porta lateral. Todo dia 12, acende uma vela na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que fica no oratório da sala. No bolso direito do casaco, ela sempre carrega um terço de madeira cor de mogno, que a mãe colocou na mão dela quando tinha 18 anos. Esse terço tem uma Ave Maria quebrada. Ela nunca mandou consertar. Diz que assim sabe qual é a Ave Maria mais importante. Quando reza, ela sempre para 1 segundo naquela conta quebrada e aperta mais forte. Dona Aparecida chegou até mim um dia e disse: Padre, eu rezo todo dia, mas tem um lugar dentro de mim que a reza não alcança. Faz 38 anos que esse lugar está fechado. Em 2021, ela tinha ido ao confessionário. Disse os pecados do passado de forma genérica e saiu sem falar da situação central, a que carregava em silêncio desde 1984, a que nunca tinha dito para o marido, para os filhos, para ninguém. Toda vez que chegava perto do confessionário com aquilo na garganta, o coração fechava. O que aconteceu com ela se conecta diretamente com a segunda revelação, o esquecimento que se chama paz. Existe uma paz falsa que não vem de ter resolvido. Vem de ter enterrado fundo o suficiente para não sentir mais. Com o tempo, a pessoa para de chorar pelo pecado, para de pensar nele e interpreta o silêncio interior como sinal de que foi resolvido. Isso é o que ninguém te diz. É como uma ferida que parou de doer porque o nervo morreu, não porque cicatrizou. A ferida pode não sangrar mais, mas está infeccionando por dentro. A ausência de culpa subjetiva não garante a validade objetiva da confissão. São coisas diferentes. São João Paulo II, na exortação apostólica Reconciliação e Penitência de 1984, número 31, escreveu que o sacramento da penitência exige do penitente não apenas contrição, mas também a integridade da confissão. A declaração de todos os pecados mortais conhecidos após o exame de consciência. A omissão voluntária de qualquer um deles, escreve o Papa, compromete a validade do sacramento inteiro, não apenas a parte omitida, o sacramento inteiro.
Dona Aparecida confessou os pecados do passado de forma genérica ao longo dos anos, nunca com detalhes, e foi interpretando a paz que chegava com o tempo como sinal de absolvição. Quando perguntei com calma se havia alguma coisa específica, ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse baixinho: Padre, eu pensei que tinha resolvido, mas eu só tinha enterrado. Agora, a instrução desta revelação vai contra o que você faria naturalmente. Não tente se lembrar dos pecados que você acha que precisa confessar. Faça o oposto. Pergunte-se: em qual confissão da minha vida eu saí da igreja me sentindo mais aliviada, mas não necessariamente mais limpa? Há uma diferença enorme entre essas duas sensações, e o seu coração sabe distinguir quando é perguntado diretamente. Se uma confissão específica vier à memória, ela merece ser refeita, não como punição, como completamento. Você vai pensar, mas faz tanto tempo, Deus já esqueceu? Isso é o que ninguém te diz. Deus não esquece, porque não precisa punir. Ele espera porque quer te liberar. São Afonso documentou exatamente isso. A misericórdia não tem prazo de validade, mas o sacramento é um encontro real, e encontro real exige presença real dos dois lados. Dona Aparecida foi embora daquela conversa ainda sem ter resolvido, mas algo tinha se movido nela. A lombada embaixo do tapete estava sendo nomeada. E isso importa, porque o que vem agora é a revelação que eu prometi desde o início. Agora chegamos ao que eu prometi no começo. Fique comigo. A devoção que se chama dispensa. Esta é a revelação mais perturbadora de todas. É para quem é devoto há décadas. Existe um erro espiritual específico em pessoas muito devotas, e esse é o que ninguém tem coragem de nomear. Elas começam a usar a devoção como substituto dos sacramentos. Rezam terço todo dia, participam da novena, fazem promessa para Nossa Senhora e inconscientemente conclui que esse esforço devocional compensa a confissão adiada. Isso não é fé, é negociação. É como regar uma planta que está com as raízes cortadas. O vaso parece cheio de vida. As flores aparecem por um tempo, mas as raízes estão mortas por baixo. E nenhuma quantidade de água muda isso. Santa Teresa de Ávila foi doutora da Igreja e reformadora do Carmelo no século XVI. Ela escreveu no Livro da Vida, capítulo 19, que as consolações espirituais que vêm durante a oração podem ser tanto de Deus quanto ilusão do amor próprio, e que a única forma de distinguir é a obediência aos sacramentos. Uma pessoa que ora muito, mas se confessa pouco, está, nas palavras de Teresa, amando a conversa com Deus mais do que a conversão que Deus pede. Quero te mostrar 5 sinais antes de entrar no coração dessa revelação. Se você se reconhecer em 3 ou mais, essa revelação é diretamente para você. Primeiro, faz mais de 1 ano que você não se confessa, mas reza o terço todo dia sem falta e genuinamente não sente que está faltando algo. Segundo, quando pensa em ir ao confessionário, vem imediatamente à cabeça uma lista de coisas mais urgentes para resolver antes. Uma consulta marcada, uma obrigação com a família. Sempre tem algo antes.
Terceiro, você sente uma paz profunda durante a missa ou a novena, mas sente uma inquietação difusa ao deitar que você já não consegue nomear. Não é culpa clara, é um vago mal-estar que vira madrugada. Quarto, já passou pela sua cabeça pelo menos uma vez este pensamento: com tanta devoção que tenho, Nossa Senhora intercede por mim. Deus entende a minha situação. Quinto, e este é o mais corajoso, você reza mais pelos outros do que por si mesma. Descobriu que interceder pelos filhos, pelos netos, pelos que estão longe da igreja, é muito mais fácil do que sentar em silêncio e examinar a própria consciência. A devoção pelos outros virou, sem você perceber, uma forma de não olhar para dentro. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. E agora entrego o que prometi no começo. A única confissão que Deus está esperando de você não é necessariamente o maior pecado que você cometeu. É a confissão que você começou a fazer, que pareceu feita, que te deu alívio na hora, mas que ficou com uma omissão intencional dentro dela. Toda devoção acumulada desde então, todo terço rezado, toda vela acesa, toda novena cumprida, é oferenda de alguém que ainda não chegou completamente diante de Deus. E Deus recebe, mas Ele espera, porque Ele sabe que há um cômodo fechado dentro de você. E Ele não entra em cômodo fechado, Ele espera ser convidado. Santa Faustina Kowalska registrou no Diário da Misericórdia Divina, na entrada 1448, estas palavras de Jesus: a maior miséria não apaga minha misericórdia, porque quanto maior a miséria, tanto mais o pecador tem direito à minha misericórdia. Nossa Senhora não quer sua novena no lugar da confissão. Ela quer te levar até o confessionário. Essa é a diferença entre devoção e dispensa. A instrução desta revelação é a mais contraintuitiva de todas. Não aumente sua devoção agora. Pelo contrário, durante 7 dias, substitua 1/3 por dia por 10 minutos de silêncio completo. Não ore nada, não peça nada, não diga nada a Deus. Só fique sentada e deixe esta pergunta estar com você: o que eu nunca disse para Deus em voz alta? Muitas pessoas relatam que nesse silêncio a memória específica da confissão inacabada vem com uma clareza que nunca veio durante a oração mais intensa. A devoção preenche o coração. O silêncio revela o que está embaixo. Agora, as 5 instruções práticas para que você saia desse vídeo com um caminho concreto nas mãos. Primeira instrução: hoje à noite, antes de dormir, escreva num papel a frase: a coisa que eu nunca disse direito no confessionário é. Complete a frase. Escreva até o fim. Não mostre para ninguém. Depois rasgue, mas escreva primeiro. Quando você nomeia em silêncio aquilo que sempre foi silêncio, o que estava enterrado começa a se mover, e o movimento é o começo. Segunda instrução: nos próximos 3 dias, nos 10 minutos antes de deitar, fique em silêncio sem rezar nada. Não peça nada, apenas deixe a pergunta estar com você.
O que eu nunca disse? Não force nada, deixe a memória vir. O nome, a data, o momento específico, tudo isso emerge nesses silêncios com uma clareza que a oração intensa muitas vezes não alcança. Terceira instrução, e esta é contraintuitiva. Não marque a confissão para quando você se sentir pronta. Marque para esta semana, mesmo que não se sinta. A preparação perfeita não vai chegar antes de você entrar, ela vem durante. O padre que vai te atender já ouviu coisas mais pesadas do que a sua. O sigilo sacramental é absoluto. O que você disser no confessionário fica lá para sempre, sem exceção e sem condição nenhuma deste mundo. Quarta instrução. Antes de entrar no confessionário, diga em voz baixa estas palavras: Senhor, eu vim completa. Hoje não guardo nada. Essa não é fórmula mágica. É uma declaração de intenção que o próprio sacramento reconhece como disposição válida. Quando o coração declara antes de entrar, a língua encontra menos resistência dentro. Quinta instrução, a mais difícil e a mais transformadora de todas. Depois da absolvição, não saia correndo da igreja. Fique sentada no banco por pelo menos 5 minutos em silêncio. Não rezando de imediato, só recebendo. Muitas pessoas perdem a graça mais profunda do sacramento porque saem antes de recebê-la. O perdão foi dado no confessionário, mas a paz se assenta no silêncio que vem depois. Deixa ela pousar. Essas 5 instruções aplicadas juntas mudam o que 40 anos de devoção não conseguiram mudar sozinhos. 3 dias depois da confissão integral, Dona Aparecida ligou para mim às 7 da manhã. Disse: Padre, eu dormi. Dormi de verdade pela primeira vez em não sei quanto tempo. Sem acordar às 3 da manhã com aquilo na cabeça. Ela fez uma pausa. Depois completou. O terço ficou na mesinha essa noite. Não precisei dele para dormir. 38 anos de peso. Uma confissão honesta. Uma noite de sono. Deus não precisa de uma confissão perfeita. Ele precisa de uma confissão honesta. Há tempo, ainda há tempo. A misericórdia de Deus não tem limite de prazo, mas o momento é agora, não porque você vai morrer amanhã, mas porque você não precisa continuar carregando isso. O peso que você carrega não é parte de você, nunca foi. É uma coisa que você pegou num dia difícil e nunca mais largou. Você pode largar hoje. O caminho começa em você, não no filho, não na situação, não em ninguém mais, em você. E já começou, no segundo em que você decidiu ficar até aqui. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.